meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meus amigos, voltamos aqui para mais uma aula aqui no nosso curso da SAP, Banca IESES, direcionado, batendo ponto a ponto do seu concurso. Meu povo, na aula passada, estava falando com vocês sobre direitos sociais, terminei a situação dos direitos individuais e coletivos, falei um pouquinho sobre remédios constitucionais. Lembram deles? Agora eu vou para outro tema muito importante do nosso edital da SAP. Qual é, André? Nacionalidade. Meu povo, nacionalidade é um tema muito importante, que a sua banca IESES, ela tem um amor por nacionalidade. É por isso que a nossa intenção aqui é facilitar o conteúdo e, claro, pegar na sua mão e fazer você acertar todas as questões de direito constitucional. Sem mais delongas, vamos embora falar um pouquinho sobre nacionalidade, vamos embora falar um pouquinho aqui sobre direito constitucional. Para quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @prof.andrelucas. Segue lá no Insta, fala o que achou da aula e vamos embora, meu povo. Nacionalidade, ó. E eu já vou indo para a primeira questão aqui. Antes de ir para a primeira questão aqui de nacionalidade, eu quero bater um papo com vocês. André, por quê? Porque toda vez que fala sobre nacionalidade, eu lembro que quem é o brasileiro nato? Quem é o brasileiro nato? Você se pergunta assim, André, eu nunca entendo esse negócio. Quem é brasileiro nato? Quem é brasileiro naturalizado? A regra é que no Brasil, o critério adotado é o critério do ius solis. A regra é que no Brasil, o critério adotado é o do solo, ius solis. Você fala, André, me explica melhor ius solis ou jus solis. Como é que funciona esse negócio? Me explica melhor. Meu povo, ius solis ou jus solis nasceu no Brasil. Pergunto sempre, nasceu no Brasil, é brasileiro nato? Sim ou não? Ou talvez. Nasceu no Brasil, ser brasileiro nato? Diga para mim. Todo mundo que nasce no Brasil, brasileiro nato ou não é brasileiro nato? Você sabe? O povo, lembrei que a regra é que nasceu no Brasil é nato. Nasceu no Brasil é nato. Observe, só não vai ser brasileiro nato. Se os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Só não vai ser brasileiro nato se os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem. Eu estou falando aqui da regra do ius solis, eu ia pro slide, mas eu vou aqui pro quadro. Ius solis. Dá para entender? Dá, né? Nasceu no Brasil. É nato. Meu povo, salvo exceção, ó, salvo se os dois pais forem estrangeiros. Dois pais estrangeiros e pelo menos um a serviço do seu país de origem. Pelo menos um a serviço do seu país de origem. Aí você fala, André, como assim? A serviço. Nasceu no Brasil, é nato, salvo se os dois pais forem estrangeiros, e pelo menos um estiver a serviço. Olha para mim. Imagina que um italiano casado com uma espanhola vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. Um italiano casado com uma espanhola vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. Imagina, meu amigo, que a espanhola estava grávida no meio do Carnaval de Salvador, ó, atrás do trio, atrás do chiclete. A espanhola grávida atrás do trio elétrico. E aí, ela teve um filho no meio do Carnaval de Salvador. Italiano, casado com a espanhola, vieram para o Brasil. Fazer o quê, professor? Tomar cachaça no Carnaval de Salvador. E tiveram um filho no meio do Carnaval de Salvador. Agora eu te pergunta, esse menino, ele é o quê? Esse menino, meu amigo, minha amiga, ele é o quê? Com toda certeza, você vai dizer, ele é brasileiro nato. Com toda certeza, você vai dizer, ele é brasileiro nato. Com toda certeza. André, mas os dois pais são estrangeiros.
O pai é italiano, a mãe é espanhola, o menino é brasileiro nato? Sim. Por quê? Porque eles vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. Eles vieram para cá de férias. Então, nasceu no Brasil, vai ser nato. Nasceu no Brasil, vai ser nato. Agora, observe. Se o italiano, casado com a espanhola, vieram ao Brasil, mas não vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. No Brasil, o espanhol estava a serviço da Espanha. E a esposa veio, o italiano estava a serviço da Itália, e a esposa espanhola veio acompanhando ele. A esposa espanhola veio acompanhando ele. Então, eles vieram ao Brasil. O pai estava a serviço. E a mulher grávida veio ao Brasil e teve um filho aqui dentro. Observe que os dois são estrangeiros. E um deles, nesse caso, o espanhol, o italiano, está a serviço do seu país de origem. Se nascer no Brasil, os dois pais forem estrangeiros, e um deles, ou pelo menos um, na verdade, estiver a serviço do seu país de origem, o menino, ele é o quê, professor? Ele é qualquer outra coisa, ele é qualquer outra desgraça, menos brasileiro. Se nascer no Brasil, os dois pais forem estrangeiros, e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, o menino é qualquer outra coisa, menos brasileiro. Entendeu? Esse é o critério do solo. Esse é o critério do solo. Só que eu também tenho, meus amigos, um critério chamado ius sanguinis. Ius sanguinis. Professor, o critério do solo eu entendi. Nasceu aqui, é nato, não vai ser nato se os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um tiver serviço. Beleza. E o critério de sangue é o quê? O critério de sangue, meu amigo, é quando o menino não nasce no Brasil. O critério de sangue é quando o menino não nasce no Brasil. É quando o menino nasce no estrangeiro. Ele é filho de pai ou mãe brasileira. Ele nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe desse menino for brasileiro, ele pode ser brasileiro nato. Não estou dizendo que ele vai. Eu estou dizendo para você que ele pode ser brasileiro nato. André, ele vai ser brasileiro nato quando? Quando é que o menino nasce em outro país, e ele pode acabar sendo brasileiro nato? Eu agora estou falando com vocês sobre o critério chamado ius sanguinis. O critério chamado ius sanguinis, ou jus sanguinis, como você preferir. Ius sanguinis ou jus sanguinis, como você preferir. O critério de sangue, o menino nasce no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileiro. Pai ou mãe. Pai ou mãe. O menino nasce lá, filho de pai ou mãe brasileiro. Se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver a serviço do Brasil, se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro nato. Pai ou mãe brasileiro, o menino nasceu no estrangeiro. Pai ou mãe brasileiro, o menino nasceu lá. Se o pai ou a mãe é brasileiro e o menino, claro, pai ou mãe brasileiro, se o pai ou a mãe é brasileiro e estiver a serviço do Brasil, o menino que nasce lá, ele é brasileiro nato. André, por quê? Porque o pai ou a mãe, que é brasileiro, estão a serviço do Brasil. Aí você fala assim, André, e o que é a serviço do Brasil? A serviço do Brasil, meu amigo, minha amiga, é a serviço da administração pública brasileira. A serviço do Brasil é a serviço da administração pública brasileira. Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Pai ou mãe brasileira. Filho de pai ou mãe brasileiro. Se o pai ou a mãe é brasileiro e estiver a serviço do Brasil, o menino é brasileiro. Você fala, professor, mas tem muitos brasileiros que vão para o exterior, não a serviço do Brasil. Vão procurar melhores condições de vida, procurar emprego e etc. E aí, se o camarada não está a serviço do Brasil e acaba tendo um filho lá no exterior, né? Digamos que meu tio, né, meu pai, meu primo, enfim, tem um irmão, meu professor, tem um irmão meu foi lá para a Inglaterra procurar emprego na Inglaterra e acabou engravidando uma inglesa lá. O menino nasceu na Inglaterra. Ele é o quê? E se não tiver serviço do Brasil? Esse menino pode ser brasileiro nato? Pode. Se registrar o menino na repartição brasileira competente. Se o pai registrar esse menino na repartição brasileira competente. Se o menino for registrado na repartição brasileira competente, ele acaba sendo brasileiro?
Perceba, pai ou mãe brasileiro, menino nasceu no estrangeiro. Ele pode ser brasileiro nato? Pode. Se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço do Brasil. Pai ou mãe brasileiro não está a serviço do Brasil, mas se registrar esse menino na repartição brasileira competente, ele será nato. Aí você fala assim, André, nem todo mundo sabe desse negócio, desse registro na repartição brasileira competente. Eu concordo com você. Nem todo mundo sabe desse negócio do registro na repartição brasileira competente. E se não registrar na repartição brasileira competente? Não estava a serviço e não registrou na repartição brasileira competente. O menino pode ser brasileiro nato ainda, professor? Não estava a serviço e não registrou. Esse menino ainda pode ser brasileiro nato. Aí você falar, quando? Quando? Se esse menino ele vier residir no Brasil, residir no Brasil, e após a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira. Se ele vier residir no Brasil e após a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira. Você fala, André, após a maioridade, quando? Quando ele quiser. O menino nasceu nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia. É filho de pai ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe desse menino é brasileiro, está a serviço do Brasil, ele é nato. Não está a serviço do Brasil, mas se registra na repartição brasileira competente, ele é nato. Não está a serviço, não registrou. Ele pode ser nato ainda? Pode. Se ele vier residir no Brasil e após a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira, ele será brasileiro? Nato. Gravou essa desgraça? Você entendeu? Meus amigos, esse é um tema da moda. Eu passei aqui 10 minutos te falando sobre o brasileiro nato, 10 minutos te falando sobre o brasileiro nato, que as provas adoram cobrar sobre o brasileiro nato. Quem é brasileiro nato? Quem é brasileiro nato? Você lembra? Tem o critério do solo, tem o critério do sangue. A regra é o solo, mas o Brasil também adota o sangue. Gravou essa desgraça, meu povo? Vamos embora agora, vamos embora agora. Já que você entendeu sobre o brasileiro nato, vamos embora para as questões. Ó, a primeira questão aqui, ó, questão da IESES TJ Amazonas. Ela me pergunta assim, ó, são brasileiros natos. Ele quer saber aqui quem é brasileiro nato na primeira questão. E diga para mim quem é brasileiro nato. Aí o item 1 fala bem assim, ó, os nascidos no estrangeiro. Nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Ó, ou venham residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Parece ser essa. Parece que essa tá certa, né? Eu concordo que se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver a serviço do Brasil, ele é nato, tá? Ele é nato. É incompleto. É incompleto. O 2, mas não tá errado, né? É incompleto, mas não tá errado. O 2, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa. Meus amigos, se eu estou falando sobre exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, ele não vai virar brasileiro nato. Ele, nesse caso aqui, ele acabava virando brasileiro naturalizado e não um brasileiro nato. Nesse caso aqui, esse camarada iria virar brasileiro naturalizado e não um brasileiro nato. Por isso, esse item 2, ele está falso. Item 3, os nascidos no Brasil, nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Quando ele fala desde que estes, entenda, é desde que um ou outro não esteja a serviço do seu país. Isso é verdade. Nasceu no Brasil, é nato, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. O menino é nato. Item 4. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E quando falar a serviço, perceba, a serviço da administração pública brasileira. Professor, e se agora na Copa do Mundo, Catar, rolando, Copa do Catar, um jogador de futebol
um jogador de futebol da seleção brasileira acaba ficando com alguém, acaba engravidando alguém lá no Catar. Esse jogador de futebol pela seleção brasileira que engravidou alguém, ele tá a serviço do Brasil? Meu filho, olha pra mim, olha pra mim. Camarada da seleção brasileira, no Catar, tá a serviço do Brasil? Tá ou não tá a serviço do Brasil? Pelo amor de Deus. Não viaje, não. Não erra essa desgraça, não. Sabe por quê? Porque jogando pela seleção brasileira de futebol, não tá a serviço do Brasil, não. Por quê, professor? Porque a CBF é uma entidade privada e não pública. A serviço do Brasil, perceba, é a serviço da administração pública brasileira. Ah, professor, então estava jogando bola pelo Brasil, tá a serviço da administração pública? Não, né? Tá de sacanagem. Não, né? Entendeu? Volta pra cá, volta pra cá. Resposta da nossa questão é letra C. O 2 está incorreto? O 2 está incorreto. O 2 está incorreto. Essa tá certo e essa tá certo. Só o item 2 está incorreto. Só o item 2 está incorreto. Bancar IESES TJ Amazonas. Viu que dá para entender as questões da IESES? O problema é que a gente olha, lê a questão e fica assim, meu Deus, tá falando de quê? Acalma o coração, pô. Acalma o coração. Devagarzinho, a gente vai explicando, tá? Vamos para a segunda? Segunda questão, ó. A nacionalidade brasileira representa o vínculo jurídico político que liga o indivíduo a um Estado. Nacionalidade brasileira representa o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um Estado. A República Federativa do Brasil reconhece formas originárias e derivadas de reconhecimento de nacionalidade. Pode-se afirmar quanto à nacionalidade brasileira, letra A, jus solis ou ius solis. Nesse sistema, a nacionalidade originária se estabelece pelo local de nascimento dos pais. É o local de nascimento dos pais ou o local de nascimento do filho? É o local de nascimento do filho. Nasceu no Brasil. Né? Independente da nacionalidade dos pais. É o local de nascimento do filho. Dos pais, independente da nacionalidade dos pais. Né? Viajou aqui, né? Letra B. Jus domicili. Temos a hipótese do filho de brasileiros que nasce no exterior e que vem a residir no Brasil antes de atingir a maioridade. Na nacionalidade secundária, o domicílio é elemento assegurador da naturalização. Ele meio que ficou meio estranha essa daqui, né? Estranha. Muito estranha. E o português está meio... Letra C. E os sanguíneos provém da antiguidade o sistema pelo qual os filhos adquirem a nacionalidade de seus pais. Nesse sistema, o filho adquire a nacionalidade que os pais tinham à época do seu nascimento, sendo afetado por eventuais mudanças de nacionalidade que posteriormente ocorram a seu país. Misericórdia, viajou aqui, viu? Nada disso. Nada disso no Brasil, né? Letra D. A nacionalidade originária se materializa por dois critérios que incidem no momento do nascimento. O solo, nacionalidade do país em que nasce, e o sangue, aquisição da nacionalidade dos pais à época do nascimento. E aí, meus amigos? O que vocês acham? Letra A, B, C ou D? A, B, C ou D? Diga pra mim. E aí? Você fala, André, você só falou disso aqui, ó. De solo e de sangue. Solo e sangue. Solo nasceu no Brasil. Vai ser brasileiro nato. Só não vai ser brasileiro nato se os dois pais forem estrangeiros. E pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem. E o sangue? O sangue é quando o menino nasceu no estrangeiro. Filho de pai ou mãe brasileira. Nasceu lá no estrangeiro, é filho de pai ou mãe brasileira. Esse menino, ele pode ser brasileiro nato? Pode. Se ele vier residir no Brasil e após a maioridade, ele optar pela nacionalidade brasileira, ou se o pai registrasse na repartição brasileira competente, ou se o pai que está a serviço do Brasil, o pai estaria a serviço do Brasil, ele é nato. Enfim, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, o menino, ele pode ser nato. Pai ou mãe a serviço, pai ou mãe não está a serviço, mas registra, pai ou mãe não está a serviço, não registrou, mas se o menino vier residir. Meus amigos, foi a segunda, letra D de dado. Nacionalidade é tranquilinho, meu povo. É questão certa na sua prova para você acertar. E claro, você vai ficar feliz, vai mandar mensagem para mim
e, claro, vai gravar essa desgraça, vai ser aprovado. Vamos para a terceira. Meus amigos, mais uma perguntando sobre quem é brasileiro nato. Mais uma perguntando sobre quem é brasileiro nato. Quando você vê uma questão dessa, você fala, professor, mas aqui é uma prova do TRE para analista. Acalme seu coração, pô. Mesmo sendo um concurso, né, carreira jurídica, TRE, analista, calme. A banca é IESES e eu vou te mostrar como acertar as questões da IESES no seu concurso da SAP. Fique tranquilo. Letra A, são considerados brasileiros natos. São considerados brasileiros natos. A letra A vem e fala, os nascidos no estrangeiro. Nasceu no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Mesmo que não venham a residir no Brasil e nem optem pela nacionalidade brasileira após a maioridade. Vai ser nato? Vai ser nato aqui nesse caso? Nasceu lá, o pai ou a mãe é brasileira. Aí o menino não veio residir no Brasil e nem optou pela nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato? De primeira, sim? Não necessariamente, né? A não ser que o pai ou a mãe que fosse brasileiro estivesse a serviço do Brasil ou registrasse na repartição brasileira competente. Mas não falou isso na letra A. Letra B. Nascidos no Brasil. Nasceu no Brasil. De pais estrangeiras. Desculpe. De pais estrangeiros. Nascidos no Brasil. De pais estrangeiros. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Que questão linda. Nasceu no Brasil. De pais estrangeiros. Desde que estes você entende, um ou outro, não estejam a serviço do seu país. Essa é a nossa resposta? É. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ah, professor, e se os dois pais forem estrangeiros? Beleza. Se um ou outro não tiver a serviço do seu país, o menino continua sendo brasileiro nato. Letra B. Eu nem leio o resto. Olha. Letra B é a nossa resposta. Letra B é a nossa resposta. Professor, português equiparado aqui, português com residência permanente no Brasil. Ele vai ser brasileiro nato? Não. Eu vou falar já sobre o português equiparado. Quando a questão fala assim, os portugueses com residência permanente no Brasil, eles não serão brasileiros natos. Eles serão chamados portugueses equiparados, ou português equiparado, ou quase brasileiro. Esse português com residência permanente no Brasil, desde que haja reciprocidade, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Mas perceba, meu amigo, minha amiga, ele não será brasileiro nato. Ele vai continuar sendo um português com os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Mas não é um brasileiro nato. Não é um brasileiro nato. Belezinha? Letra D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira após 15 anos ininterruptos de residência sem condenação penal. Meu povo, aqui, ele está trazendo aqui um caso de brasileiro naturalizado e não de brasileiro nato. Naturalizado e não de brasileiro nato. Tá? Eu vou falar sobre brasileiro naturalizado agora. Mas, terceira questão, resposta letra B de bola. Tranquilinho, meus amigos. Fácil. Vamos falar sobre brasileiro naturalizado e depois eu vou para os cargos privativos de nato. Olha para mim, vamos falar agora sobre brasileiro naturalizado. Perceba que eu falei aqui com vocês sobre o brasileiro nato. Falei aqui com vocês sobre o brasileiro nato. Quando eu falei aqui com vocês sobre o brasileiro nato, eu disse assim, ó, brasileiro nato. Eu tenho o critério do solo e do sangue. Vou botar aqui, ó, brasileiro nato. Brasileiro nato. Eu tenho o critério do ius solis e eu tenho o critério do ius sanguinis. Eu tenho o critério de solo e de sangue. Mas eu também tenho uma situação do brasileiro naturalizado. Quando você lê isso aqui, você se pergunta, professor, quem é o brasileiro naturalizado? Quem é o brasileiro naturalizado? Tem muita viagem, eu não gosto de ficar viajando. Não gosto de ficar viajando, é natural. Eu não gosto de ficar viajando. Tem muita viagem na maionese, porque tem gente que viaja. Meu filho, não viaje não. Sabe quem é o naturalizado? Sabe quem é o naturalizado? No pau da goiaba. O brasileiro naturalizado é o estrangeiro. É o estrangeiro que resolveu adquirir a nacionalidade brasileira. O brasileiro naturalizado é o estrangeiro que acabou adquirindo a nacionalidade brasileira. O estrangeiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, ele é o brasileiro naturalizado.
Fala, massa. Estrangeiro que virou brasileiro é naturalizado. Top. Agora me diga uma coisa. Eu sou estrangeiro e quero virar brasileiro naturalizado. É preciso o quê? Eu sou estrangeiro e quero virar um brasileiro naturalizado. Eu preciso de quê? O que é preciso para eu, estrangeiro, virar um brasileiro naturalizado? O que é preciso para eu, estrangeiro, acabar virando um brasileiro naturalizado? Se o camarada é originário de países que falam a língua portuguesa, de países que falam a língua portuguesa, originários de países que falam a língua portuguesa, eles precisam, meu amigo, minha amiga, de 1 ano de residência ininterrupta, mas idoneidade moral. Um ano de residência ininterrupta, mas idoneidade moral. Originários de países que falam a língua portuguesa que querem se naturalizar brasileiro. Precisam de quantos anos aqui? 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Então você fala, massa, André, entendi. 1 ano de residência ininterrupta, idoneidade moral. Camarada vira brasileiro naturalizado. Isso se ele for originário de país que fala a língua portuguesa. Você fala, André, então, quando diz originário de país que fala a língua portuguesa, é o português de Portugal. Concordo, também é ele. Mas pode ser o camarada lá de Angola, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique. Meu filho, os países que falam a língua portuguesa. Ah, professor, então tem que saber qual país fala a língua portuguesa. Não, né, meu filho? A sua prova não é de geografia. A sua prova é de constitucional. A questão vai dizer, Joãozinho, angolano, originário de país de língua portuguesa, morou 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e tinha idoneidade moral. Ele queria se naturalizar brasileiro. Pode. 1 ano de residência ininterrupta, idoneidade moral? Pode, meu amigo. Pode. Originários de países de língua portuguesa. Apenas 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. O problema é que esse 1 ano de residência ininterrupta, eu posso ir visitar meus parentes e voltar? 1 ano de residência ininterrupta, eu posso ir visitar meus parentes e voltar? Posso. Eu tenho que continuar morando aqui. Mas eu posso ir lá visitar e voltar. 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Belezinha? Você fala, André, isso aqui eu gravei, essa desgraça. Fácil. Agora, e se eu não for originário de país de língua portuguesa? Eu acabar sendo um alemão, um italiano, um chinês, olha, chinês, tá vendo? Provavelmente num pastel, no centro da sua cidade deve ter um chinês vendendo pastel, provavelmente. Isso aí é o Brasil inteiro, todo centro de cidade, né? Tem um chinês agora vendendo pastel, nada contra, viu? Pastel do chinês é até bom, viu? Pastel de flango, ó, topado. Mas, meu amigo, imagina que no centro da sua cidade tem um chinês vendendo pastel. O chinês olha para você e fala, rapaz, eu quero me naturalizar. O chinês quer se naturalizar. De acordo com a Constituição, não com a lei, né? A lei de imigração ela traz outros requisitos, mas de acordo com a Constituição, quais seriam os critérios para esse chinês se naturalizar? De acordo com a Constituição, quais seriam os critérios para esse chinês acabar se naturalizando? Quais seriam os critérios? Você fala, André, o chinês não é originário de país de língua portuguesa. Aí, meu amigo, os critérios para os estrangeiros em geral, mais de 15 anos de residência ininterrupta, mais sem condenação penal e mais requerimento. Mais de 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerimento. Mais de 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal e requerimento. Eu
camarada que é chinês, que quer se naturalizar brasileiro, quantos anos aqui dentro? 15. Sem condenação e requerer. 15 sem condenação e requerer. E uma coisinha interessante. Quando eu falo sem condenação penal, é sem condenação penal com trânsito em julgado. Quando eu falo sem condenação penal, é sem condenação penal transitada em julgado. Beleza? Então, mais de 15 sem condenação e requerimento. Mais de 15 sem condenação e requerimento. Beleza, meus amigos? Fácil isso aqui. Uma decisão importante do STF, que eu acredito que a IES não vai cobrar, mas eu vou falar para você, é que o STF decidiu que se o camarada cumprisse os mais de 15, não tinha condenação e fez o requerimento, essa hipótese aqui seria vinculada. O Brasil seria obrigado a dar. Se o camarada cumpriu os 15, não tinha condenação e pediu, o Brasil teria que dar. Teria que dar. Essa hipótese aqui seria vinculada. Então, quando eu falo para você sobre naturalização, o camarada se naturalizar brasileiro, eu tenho dois critérios na Constituição: originários de países de língua portuguesa e para os estrangeiros em geral. Só que a nossa própria Constituição fala também de um camarada chamado português equiparado. A nossa própria Constituição, ela também fala de um camarada chamado português equiparado. E você fala, André, quem é esse português equiparado? O português equiparado é um português de Portugal, que não quer se naturalizar, mas quer ter os mesmos direitos que um brasileiro. Ai, que desgraça! O português equiparado é o português de Portugal, que não quer se naturalizar, mas quer ter os mesmos direitos que um brasileiro. Pode, professor? Pode. Pode. Vamos lá, meus amigos. Vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Dá para enxergar? Dá. Português equiparado. Português equiparado. Equiparado. Português equiparado. Meus amigos, o português equiparado, a nossa querida Constituição fala bem assim, ó. Os portugueses com residência permanente no Brasil, residência permanente no Brasil, residência permanente no Brasil. Se houver reciprocidade, esses portugueses terão os mesmos direitos que um brasileiro. O português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, terão os mesmos direitos que um brasileiro. Só que aqui, meu amigo, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. O português com residência permanente no Brasil, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. A Constituição, lá no artigo 12, parágrafo 1º, fala: portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade. E eu quero que você observe que essa reciprocidade ela já existe, tá? Se houver reciprocidade, esses portugueses terão os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Camarada continua sendo português, só que com os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Quando eu falo assim, com os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, eu quero dizer para você que o português que mora aqui no Brasil, ele pode até votar. Repare, ele pode votar nas eleições. Pode ser votado, professor? Pode ser votado também. Ele pode votar, pode ser votado. Pode votar, ser votado. Portugueses com residência permanente no Brasil, a reciprocidade já existe. Se não me engano, já existe desde 2002, tá? Lá em Portugal, o brasileiro tem o mesmo tratamento, então essa é a reciprocidade. Esses portugueses terão os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Beleza, meu povo? Entendeu isso aqui? Então, ó, para fechar, eu falei com você sobre o brasileiro nato, e os solis e os sanguíneos. Falei para você sobre o brasileiro naturalizado, originários de países de língua portuguesa e os estrangeiros em geral. E, por fim, eu finalizei falando do português equiparado. Lembrando a você que o português equiparado, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. André, entendi. Entendi, isso aqui tá fácil. Agora me diga uma coisa. E sobre cargos privativos de brasileiro nato? E sobre cargos privativos de brasileiro nato? O que é? Vou botar aqui na questão agora, vou botar aqui na questão. Porque é isso que fala a nossa questão. A nossa questão, ela fala bem assim, ó. São privativos de brasileiro nato os seguintes cargos.
A nossa questão agora, ela quer saber quais são os cargos de brasileiro nato. A nossa questão quer saber os cargos de brasileiro nato. Aí você fala assim, André, quando ela fala os cargos de brasileiro nato, é o cargo que só o brasileiro nato pode ocupar. Cargos que só o brasileiro nato pode ocupar. Não é o naturalizado. É só nato que pode ocupar esses cargos. Nato, você já aprendeu comigo, o critério do solo ou de sangue. Solo ou sangue. Cargos que só o nato pode ocupar. Eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Quando eu falo sobre cargos privativos de brasileiro nato, cargos privativos de brasileiro nato, eu quero que você lembre, que você decore um negócio chamado MP3, ó, cargos de nato, cargos de nato. Eu quero que você decore o mp3.com. Eu quero que você decore o mp3.com. Quero que você decore o mp3.com. Aí você fala, M de quê, professor? M de ministro, meu amigo. M de ministro. Ministro do STF. O cargo de ministro do STF é de nato. Aí você fala, André, são todos os ministros ou o cargo de nato é só para o presidente do STF? O cargo de nato é só para o presidente do STF ou o cargo de nato é para todos os ministros do STF? Do povo, eu quero que você anote que o cargo de nato é para todos os ministros do STF. O cargo de nato é para todos os ministros do STF. Todos os ministros do STF devem ser brasileiros natos. Todos os ministros do STF devem ser brasileiros natos. Aí você fala, André, todos quantos? Todos quantos? Quantos ministros do STF nós temos? Semana de Copa do Mundo, ó. Quantos ministros do STF nós temos? STF. Leia comigo agora, ó. S de somos, T de time, F de futebol. Somos um time de futebol. STF. Um time de futebol tem quantos jogadores? 11. Os 11 ministros do STF devem ser brasileiros natos. Os 11 ministros do STF devem ser brasileiros natos. Fala massa. Entendi também. Agora, P3, de quê? O primeiro P, meu amigo. O primeiro P é de presidente e vice-presidente da República. O primeiro P, meu amigo, é de presidente e vice-presidente da República. O segundo P, meu amigo, é de presidente da Câmara dos Deputados. O segundo P é de presidente da Câmara dos Deputados. O terceiro P é de presidente do Senado Federal. São 3 P's. Primeiro P, presidente e vice-presidente da República. Primeiro P, presidente e vice-presidente da República. Segundo P, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo P, presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro P, presidente do Senado Federal. Então, 3 P's, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Ah, professor, o camarada é governador do estado. Ele tem que ser brasileiro nato? Não, pode ser naturalizado. O camarada é prefeito de Blumenau. Pode ser naturalizado? Pode. Agora, presidente e vice-presidente da República tem que ser nato. Presidente e vice-presidente da República tem que ser nato. Gravou? Eu sou presidente da Câmara. Esse tem que ser nato. Agora, eu quero ser deputado federal. Eu sou naturalizado. Eu quero ser deputado federal. Posso? Posso. Eu sou naturalizado. Quero ser deputado federal. Posso? Posso. Agora, só não posso ser presidente da Câmara. Mas posso ser deputado federal. Eu sou senador. Naturalizado. Pode ser senador? Pode. Só não pode ser presidente do Senado. Gravou? Na hora da prova, você ficar com dúvida, eu lembro da linha sucessória. Você lembra da linha sucessória? Linha sucessória. Vou botar ela aqui, ó. Linha sucessória. Aqui? Não, vou botar. Linha sucessória. Aqui, aqui. Rapidinho, ó. Linha sucessória. Se o presidente da República morrer, quem assume? O vice. É assim? Se o vice-presidente da República sofreu impeachment, ó, sofreu impeachment e esse morreu, quem assume? O presidente da Câmara. Presidente da Câmara.
Professor, se esse não puder, o presidente do Senado. Se esse não puder, o presidente do STF. Olha, a linha sucessória tá aqui. A linha sucessória tá aqui. A linha sucessória tá aqui. Perceba que em nenhuma hipótese, o naturalizado vai ocupar a presidência da República. Em nenhuma hipótese, o naturalizado vai ocupar a presidência da República. Toda a linha sucessória, ela é de brasileiro nato. Toda a linha sucessória, ela é de brasileiro nato. Percebeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Massa, né? Agora, o com, professor, o com é de quê? O C é de carreira diplomática. Carreira diplomática. C é de carreira diplomática. O O é de oficial das Forças Armadas. Não é oficial da PM, é oficial das Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. O de oficial das Forças Armadas. E M de ministro da Defesa. 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 Belezinha, meus amigos? Tudo certo? Na paz de Deus? Posso andar? Vocês estão entendendo isso aqui? Beleza. Meu povo, falei do mp3.com. Agora, vamos para as questões. Quarta questão fala, ó, são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos, exceto. Qual cargo que não é de brasileiro nato? Carreira diplomática é? É. Presidente de partido político, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Esse aqui é de nato, é? Presidente de partido político? Esse não. Já achei a nossa resposta, né? Ministro do STF é de nato. Presidente e vice-presidente da República é nato. Letra B, presidente de partido político. Não é cargo de brasileiro nato. Quando a gente decora o mp3.com, tudo fica mais fácil. Né? Quinta questão, meus amigos. Quinta questão. Sobre os direitos de nacionalidade, é correto afirmar. Letra A. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República. É nato. Presidente da Câmara. É nato. Presidente do Senado. É nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal. É nato. Carreira diplomática. Nato. Oficial das Forças Armadas. Nato. Ministro da Defesa. Nato. Achei a nossa resposta. Letra A. Decorou o mp3.com, tudo fica mais fácil. Decorou o mp3.com, tudo fica mais fácil. O negócio aqui é direcionar, acertar as questõezinhas e tá tudo certo. Não quero ficar viajando, não. Eu viajo com os meninos quando eu tô dando aula lá na faculdade. Aqui é a hora de acertar a questão. Letra B, meus amigos, ó. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Não vai ser naturalizado na letra B, vai ser brasileiro nato. Letra C. São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Camarada, é nato? Estrangeiro de qualquer nacionalidade, que mora no Brasil há mais de 30 anos ininterruptos. É nato? Me ajude, né? Ele pode ser naturalizado. E letra D. São brasileiros natos os portugueses com residência permanente. Não, meu filho, português com residência permanente, ele continua sendo português, com os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Quinta questão, letra A. Sexta questão, meus amigos. Vamos lá para mais uma da IESES. A língua portuguesa é o idioma nacional, é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, sendo símbolos a bandeira, o hino, as armas e o selo. E aí, meu amigo? Quando você lê uma questão dessa, você fala, professor, será que os símbolos nacionais são esses mesmo? Bandeira, hino, armas e selo? Será que são esses mesmo? Bandeira, hino, armas e selo? Esses são os símbolos nacionais mesmo? Meu amigo, para você nunca mais errar isso aqui. Você nunca mais errar isso aqui. Eu
Eu quero que você lembre dos símbolos nacionais. E para decorar os símbolos nacionais, é só você escrever, Bahias. Escreve Bahias no seu caderno. Bahias. Escreve Bahia no seu caderno. Bahias. Símbolos nacionais. Símbolos. Bahias. Você fala, André, por quê? Bahias. Agora, corta comigo, Primeiro BA, bandeira. HI de hino, bandeira. Hino, A de armas. E S de selo. Bandeira, hino, armas e selo. Bahias, papai. Bandeira, hino, armas e selo. Bahias, papai. Lembrou? Como é que decorou os símbolos nacionais? Então, o primeiro item aqui está correto, né? O primeiro item aqui está correto. Língua portuguesa, idioma oficial, e sendo símbolos a bandeira, o hino, as armas e o selo. Isso aqui está lá no artigo 13 da Constituição. Vamos próximo. São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, independente de estarem a serviço do seu país? Mentira. Porque se pelo menos um tiver a serviço, o menino não vai ser nato. Beleza? Próximo. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Isso é verdade. Se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver a serviço do Brasil, o menino será brasileiro nato. Se o pai ou a mãe for brasileiro e estiver a serviço do Brasil, o menino será brasileiro nato. Então, isso é verdade. É verdade. Isso aqui está falso, isso aqui está verdadeiro. Mais uma. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 20 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram. Naturalizado, estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente no Brasil há mais de 20, a Constituição fala mais de 15, né? O camarada há mais de 20, ele é um naturalizado? Provavelmente, mais de 20, ininterrupto, sem condenação penal e desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Pode ser essa daqui, tá? E o próximo, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isso é verdade. Então, parece aqui, meu amigo, parece aqui que só o 2 está falso. Só o 2 está falso. Só o 2 está falso. Então, como é que o gabarito aqui deu? Epa. Vamos lá. O que é que tá errado aqui? O gabarito da banca deu V, F, V. Esse último V tá certo. Beleza. Esse último V tá certo. Vamos ver aqui qual foi o erro da IESES para a gente entender o que a IESES estava falando, né? O 2 aqui, beleza. Falso, verdadeiro. Tá? O último, verdadeiro. Esses dois aqui, o gabarito da IESES deu V falso. Por que deu falso? Vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira. Não precisa ir mãe brasileira, pai ou mãe brasileira. Pai ou mãe brasileira. Desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Rapaz, será que a IESES deu isso aqui, e mãe brasileira? São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira. Vai ser nato, meu filho, vai ser nato. É o que a Constituição fala, pai brasileiro ou mãe brasileira. Ou mãe brasileira. Tá? Ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe for brasileiro, pai ou a mãe for brasileiro, e qualquer deles esteja a serviço do Brasil, o menino vai ser brasileiro nato. Qualquer dele esteja a serviço do Brasil. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, tá? Então o gabarito não vai ser esse. Isso aqui é verdadeiro. Então, V. Então, essa aqui é falso. A segunda. A terceira é verdadeira. A terceira é verdadeira. Beleza? Mais uma. A quarta. São brasileiros naturalizados. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos ininterruptos. Sem condenação penal. Desde que requeram a nacionalidade brasileira. Meu amigo, minha amiga, eu
Eu concordo que a Constituição fala há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Só que o camarada está há mais de 20, ele também pode. Ele também pode. A IESES deu isso aqui como falso. Porque a Constituição fala há mais de 15. Só que mais de 20 é mais que 15 também, tá? Mais de 20 é mais que 15 também. O meu gabarito aqui seria a letra B. Seria a letra B. Letra B não, né? Aqui a última deu correta. Então, meu gabarito aqui, vamos lá. Ó, V é a primeira, F é a segunda, tá? V é a terceira. Então, V, F, V, V, F, V. Eita, não teria nenhuma, seria questão nula, viu? V, F, V. Essa aqui há mais de 20 anos ininterruptos e sem condenação penal, André. Aqui cabe anulação tranquilinho, porque a Constituição fala há mais de 15. Há mais de 15. Se o camarada está mais de 20, pode ser naturalizado? Pode. Então, em tese, também estaria correto. Em tese, também estaria correto. Então, seria VF, o resto tudo V. Meu gabarito seria isso aqui e eu entraria com recurso nessa questão. Meu gabarito é VF, 3V e eu entraria com recurso nessa questão. Professor, por quê? Porque a Constituição aqui fala 15, então daria para entrar com recurso nessa aqui, fica meio estranha. Claro, procuraria mais correta, né? Então, ainda concordaria com a banca se tivesse outra alternativa aqui. Mas como não tem nenhuma outra alternativa. A outra aqui de cima. São natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira. A Constituição fala pai ou mãe. Pai ou mãe. Tá? E a gente não necessariamente estaria errado. Porque se o pai e a mãe é brasileiro, também é nato. Também é nato. Se ele está querendo a literalidade, aí beleza. A literalidade estaria errada. A literalidade, essa aqui estaria errada e essa aqui estaria errada. Mas pedindo a literalidade da Constituição. André, a literalidade. A literalidade aqui na Constituição fala ou e aqui na Constituição fala 15. Tá? Mas não é porque não está a literalidade, está no contexto errado. Beleza? Por isso caberia recurso. Fechou, meu povo? Mais uma. Sétima. Segundo o que dispõe a Carta Magna de 88, em matéria de nacionalidade, é correto afirmar que são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos, exceto. Letra A. Ministro do Supremo Tribunal Federal. É de nato? É de nato. Carreira diplomática. É de nato? É de nato. B. Presidente da Câmara. É nato? Presidente da Câmara. É nato. Presidente do Senado. É nato. Letra C. Presidente e vice-presidente da República. Nato, nato. Letra D. Oficial das Forças Armadas. Ministro da Justiça não é nato. Na verdade, é ministro da Defesa, que é um cargo de nato. Ministro da Defesa é nato. Da Justiça não é. Letra D. Tá? Tem mais uma. É errado afirmar. Letra A. São privativos de nato os cargos de carreira diplomática? Não, isso aqui tá certo. B. São privativos de nato os cargos da Câmara? Não, isso aqui tá certo. Epa, cheio, ó. São privativos de nato os cargos da Câmara? Não. Cargo de presidente da Câmara é de nato. Presidente da Câmara é de nato. Presidente da Câmara é de nato. Tá? Letra C. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que adquire outra, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Isso aqui tá certinho. Eu vou te explicar. A nossa resposta na oitava é a letra B. A letra C, André, tem esse negócio de perda? Isso é verdade, tá? O brasileiro nato, ele só pode perder a nacionalidade brasileira em um único caso. Quando, professor? Quando adquire outra nacionalidade voluntariamente. O brasileiro nato que adquire outra nacionalidade voluntariamente, ele perde a brasileira. Quando é que ele adquire outra e não perde? Em dois casos. Imposição para permanecer no território ou exercer direitos civis, ou no caso de reconhecimento da nacionalidade originária. Nesses dois casos, ele adquire outra e não perde. Tipo, jogador de futebol. O camarada foi jogar na Espanha e o time espanhol olhou para ele e falou: para continuar jogando bola aqui, tem que se naturalizar. É uma imposição para ele exercer direitos. Se é uma imposição, ele não perde, ele fica com as duas. Se é imposição, ele não perde, fica com as duas. Então, bota na sua cabeça que o nato só existe uma hipótese de perda, quando adquire outra nacionalidade voluntariamente.
Agora, se for no caso de reconhecimento da nacionalidade originária, não perde, ou imposição para permanecer no território ou exercer direitos civis, também não perde. E por fim, você fala assim, André, o que é reconhecimento da nacionalidade originária? Reconhecimento da nacionalidade originária, imagine só que o camarada é descendente de italiano. O pai dele e a mãe dele são italianos. E eles vieram ao Brasil trabalhar aqui, não estavam a serviço. E o menino nasceu no Brasil. O pai dele e a mãe dele são italianos. O menino nasceu no Brasil, como os pais não estavam a serviço, o menino é brasileiro nato. Só que ele tem sangue italiano. Ele fala, ei, eu quero ser italiano nato também. Reconhecimento da nacionalidade originária. Perde a brasileira? Não perde. Fica com as duas. Beleza, meu povo? Massa, né? E só agradecer por mais uma aula aqui. Boa aula de nacionalidade. Falei bastante coisa com vocês. Dá para entrar com recurso numa questãozinha aqui da IESES. Né? Então a gente faz ao vivo. Vamos embora, batendo ponto por ponto da nossa banca. E a situação é essa, é gravar essa desgraça e aprender tudo sobre constitucional. Meu povo, quem ainda não me segue no Instagram, tá aqui, @prof.andrelucas. E até a próxima. Grava essa desgraça, tá? Valeu!